Eu aqui riscando o quadro. Fecha essa porta aqui que tá ventando muito. Tá ventando Não, muito. você quando passar para lá com o geral aberto assim, entendeu? Você vai jogar água, tudo precisando aí, você abre ele, vai lá, joga água atrás, não tem que fechar. Você viu, né? Como é que é? Viu como é que é? Você passa para cá e deixa ela aberta. Ah, mas tem que ficar Luana. outra, A professora Rossana já está presente também com a gente, Vitória. Boa tarde a todas. Estou Bo- sim. Boa tarde, professora. Vou pedir licença um pouquinho aqui da câmera, mas eu ainda vou almoçar, minha gente. Vocês acreditam? Eita, e é porque não tá podendo abusar, né? Mas é o jeito. É o jeito. Mas estou aqui atenta a tudo, tá bom? Sei que é Não poderia perder. A se cuidar. Boa tarde, boa tarde. Aqui é o Fábio do suporte técnico. Estou à disposição. Boa tarde, Fábio. Obrigada. O presente foi pensado como um presente CAP para o mês da advocacia, para a advocacia feminina, mas com apoio, a gente sem esse apoio. Almira Alice, Oi? é só teu áudio. Desculpa, vou desligar. Tá. Doutora Júlia. E doutora Júlia Maria, também doutora Jéssica Lima, também dentro da Comissão de Direitos Humanos, temos um grupo de trabalho de estudo. Dela, um currículo que é extenso. Eu vou pedir até as desculpas, doutora Isabela, pela leitura. Eu vou fazer um mini currículo da sua bio. A nossa atual presidente da Caixa de Assistência, doutora Isabela Paranaguá, uma mulher que ocupa esse espaço de liderança como Caixa de Assistência. Ela que é presidente da Caixa de Assistência, professora ao com suas palavras, essa troca de experiência que a gente vai construir, vai iniciar esse curso de lideranças femininas, teremos várias temáticas, né? Dentro a de hoje, o nosso tema é liderança feminina na advocacia, mas teremos também outros temas, né? Ocupação de espaços políticos e institucionais por mulheres, comunicações e posicionamento, empreendedorismo, políticas afirmativas institucionais, contaremos com a presença também da doutora Nayara, das prerrogativas, da doutora Andréia Araújo, da interiorização, diretora de interiorização. Nossa atual secretária, doutora Noélia, também vai estar contribuindo, e a doutora Jéssica Lima ao final. Será um curso híbrido, né? Iniciaremos com esses módulos online, e a partir do dia 30 de agosto temos uma mentoria que será toda presencial, e também no dia 12 de setembro, que seja uma experiência frutuosa para a gente aprender mais, contribuir mais e saber dessas mulheres que ocupam esse local de espaço de poder, o que elas podem, né, estar trocando essa experiência para a gente que está querendo aprender e aprender um pouco mais com elas também. Doutora Isabela já está online?
Acredito que estejam só ajustando a apresentação dela, mas acredito que em minutos a gente inicia. A gente viu, Vitória, o Exposed.
Todos me ouvem? Boa tarde, sim. Muito boa Sim, tarde, tudo Boa bem? tarde, Boa tarde sim. a todas que estão aqui conosco Sim, para assistir o nosso curso de liderança feminina na advocacia com a perspectiva de gênero. E esse curso ele foi pensado pela CAAP, a ser realizado pela nossa Escola Superior de Advocacia do Piauí, com o apoio das comissões da Mulher Advogada, presidida pela nossa querida Júlia, e pela Comissão de Direitos Humanos, presidida por Jéssica Lima. Então, é um curso em que a gente busca unir essas três casas, todas da advocacia, porque somos só um sistema e uma só ordem, exatamente pensando em educar, porque a CAAP ela também se preocupa com a educação da mulher advogada. E esse curso, inclusive, antecipo para vocês que ele é um projeto piloto do que vai acontecer nacionalmente no sistema OAB, uma vez que eu e a professora Dione, a Dione é a presidente atual da Comissão da Mulher Advogada Nacional, e eu estou representando como coordenadora CONCAD Mulher. A CONCAD, ela é a coordenação nacional das caixas. Então, eu e a Dione unidas pensamos em colocar esse projeto piloto no Piauí, já que nós somos referência em educação em tantas áreas, inclusive na advocacia, para depois lançarmos nacionalmente. Então, temos mais uma vez uma grande responsabilidade na terra de Esperança Garcia de criar esse curso aqui. Na verdade, criar não, porque um curso de liderança ele já existe. Você pode entrar na internet, você vai encontrar desde Harvard até outras universidades de ponta, universidades nacionais, universidades daqui do Piauí, a própria UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí. Eu já fui professora no curso de lideranças políticas lá, não é femininas na advocacia, o curso lá é mais abrangente para a política partidária, para uma mulher que quer ir para a política partidária. Então, o que é que a gente imaginou? De trazer esse curso de uma maneira leve, de uma maneira que a gente contextualize para vocês as perspectivas de raça e gênero, essas lentes de raça e gênero que nós precisamos utilizar na advocacia e compartilhar muito conhecimento, desde estratégias de comunicação, oratória, liderança, nos aspectos de como você vai gerir o seu escritório de advocacia. No final, nós teremos as mentorias. Então, eu peço que vocês realmente acompanhem o curso do começo ao final, porque ele está bastante completo. Eu trouxe aqui um slide para vocês, e esse slide ele fala um pouco da minha história e da minha trajetória na advocacia. Eu sou professora Isabela Paranaguá. Atualmente eu estou presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, a CAAP. Já fui conselheira federal e iniciei no sistema OAB como jovem advogada, presidente de uma comissão, a Comissão de Direito de Família e Sucessões. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte do sistema. Eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos em fazer parte do sistema OAB, de entregar de forma voluntária uma parte da nossa vida, uma parte do nosso horário de trabalho para estar aqui na OAB, compartilhando conhecimento, porque eu acredito que isso é muito importante. Isso ajuda a mim e ajuda também a todas as outras pessoas que podem se beneficiar com isso. Então, por isso que o início do slide, ele fala a seguinte frase: todo expert já foi um iniciante. Isso daí é para mostrar para vocês que nada acontece por acaso e nada acontece do dia para a noite. Todo esse projeto que você tem para você, mulher advogada, ele é um projeto que precisa ser organizado. Eu acredito piamente que se você não tiver organização, esse projeto pode ir por água abaixo. E aí é quando algumas advogadas me encontram e dizem: eu desisti da advocacia, doutora. E aí eu pergunto: desistiu por quê? Porque não gosta? E aí é válido você descobrir que você não gosta da advocacia, porque, na verdade, queria medicina ou queria odontologia, mas desistiu querendo ser advogada já muito, muito no início. Por quê? A gente vive no estado, estado do Piauí, que é um estado muito marcado pelo funcionalismo público, nós sabemos disso. É diferente de São Paulo. Eu morei 7 anos em São Paulo e o ritmo da cidade de São Paulo é um ritmo diferente. Não necessariamente o mais valorizado é aquele que tem um concurso público.
E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, as pessoas que mais estão se movendo e aquecendo a cidade, que é uma das maiores do mundo, e a nossa grande megalópole, são pessoas das empresas, e o escritório de advocacia também é uma empresa. Então, você precisa enxergar isso, que gerir um escritório de advocacia, até quando você diz, mas eu só sou eu no meu escritório. Então, ali já é o começo da sua empresa, o escritório de advocacia que você está construindo. Então, é tudo muito interessante porque você precisa passar pelas etapas. E eu estava dizendo que todo expert já foi um iniciante. E nessa estrada, para chegar a ser uma grande líder, você precisa passar pelos erros. Você precisa passar pelos tombos. Você precisa passar pelos fracassos. Aquilo que a gente posta na internet, que 90% das vezes vai ser a parte do seu sucesso, da credibilidade, até porque tem o posicionamento de marketing jurídico, que você precisa se mostrar positivamente, mas nós que temos experiência sabemos o percurso que foi feito por trás, dos que realmente alcançaram sucesso na advocacia. Então, a ideia aqui com vocês é trazer esses pontos de insights que vocês podem utilizar já hoje, já sair daqui com alguns insights, com algumas luzes para você buscar realmente uma advocacia promissora. Porque não existe advocacia sem cliente. E não existe advocacia sem cliente e não existe uma advocacia sem você acreditar em você mesma. E eu sei que é duro, a gente está lançando esse curso numa sexta-feira. Muitas aqui são mães, outras são mães atípicas, o que é mais difícil ainda, cuidar de um filho com necessidades específicas. Muitas têm que cuidar da sua própria mãe, porque às vezes é uma mãe que precisa de cuidados especiais. Muitas têm jornadas, a maioria de nós temos jornadas triplas, quádruplas, porque nem duplas elas são mais, porque nós escolhemos a advocacia. Então, só em estar na advocacia, a nossa jornada dentro da advocacia é dupla, porque são 5 anos de direito, passando na UAB e descobrindo que, olha aquele meme, a gente tem que trabalhar com marketing, com comunicação, com estratégias de liderança, com gestão de escritórios de advocacia. O que mais? Vários pontos aqui que eu trouxe para vocês que a gente não aprende no curso de direito, que a gente vai aprendendo com a vida e que a gente vai aprendendo errando. Então, você não vai acreditar em você nesse pontapé da advocacia. Eu acredito que aqui nós temos metade ou mais de metade de inscritos, pelo que nós vimos, são mulheres jovens advogadas. Mas eu sei que aqui eu estou conversando também com advogadas da capital, com advogadas do interior, e o nosso objetivo é tornar a nossa advocacia piauiense feminina cada vez mais a referência que ela é. Desde quando nós resgatamos Esperança Garcia e dissemos, ela foi a primeira advogada do Piauí. E olha, não sei se vocês leram a petição de Esperança Garcia. Quando alguém pensa em criticar e dizer, por que um resgate tão, tão longo? Porque nós temos a outra advogada, né, que a gente também não pode tirar o crédito dela, que anteriormente era considerada a primeira, a doutora Mirtes. Mas existiu um burburinho na época. Na verdade, nós temos que exaltar as duas. E nós temos que exaltar muito a história de Esperança Garcia. Primeiro, porque nós somos piauienses e nós já temos dentro de nós a responsabilidade de divulgar isso, que nós somos a terra da primeira advogada do Brasil. E é por isso que o curso de lideranças femininas na advocacia dessa gestão do presidente Beto Simonetti se inicia aqui no Piauí, com a presença da Dione Almeida, que vai ministrar para vocês também uma mulher negra, a presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional. Uma outra representatividade muito forte no nosso sistema. Então, eu sou muito orgulhosa de conhecer mulheres do sistema que se apoiam quando nós sabemos no dia a dia
aquilo que nós escutamos, que na maioria das vezes a mulher quer puxar o tapete da outra. E eu não vou dizer que é mentira, porque eu não sou hipócrita. Eu, na condição de mulher presidente de um órgão, sei o que eu passo no dia a dia. Mas eu quero compartilhar com vocês que o mais importante dessa jornada, tanto representando a OAB, representando a CAP, quanto no escritório de advocacia e me posicionando meramente como advogada, o mais importante é você acreditar no seu potencial. Mas para você acreditar no seu potencial, você entende que você precisa estudar? Você entende que você precisa se atualizar? Você entende que para você ser muito boa em direito previdenciário, você tem que se atualizar a todo tempo? Você tem que ler as leis trabalhistas que se atualizam a todo tempo? Eu tenho que ler a Lei Maria da Penha, que também se atualiza todo ano. E, além de tudo, não adentrar apenas na lei, porque a advogada excelente, ela vai ter a vivência. E essa vivência é além do nosso curso. Essa vivência é o olhar no olho. E eu quero dar aqui para vocês um exemplo do que eu escolhi fazer. Na verdade, eu já senti que eu estava fazendo naturalmente e hoje eu tenho falado nas minhas palestras. Eu sou advogada de família e sucessões. Eu recebo uma cliente para fazer uma consulta jurídica e eu tenho percebido, uma cliente ou um cliente, homem, e eu tenho percebido que a primeira consulta, ela tem se tornado uma consulta muito mais psicanalítica do que uma consulta de direito. E o que é que eu notei que eu estrategicamente fiz que tem dado muito certo? Digo muito certo porque aqui a gente está num curso para você ser líder e conseguir sua contratação, porque você precisa de cliente para sobreviver na advocacia. Eu simplesmente não atendo mais com o computador. Na minha primeira consulta, eu pego um papel, eu sou do analógico para o digital, eu tenho um Moleskine. Inclusive, Vitória, vamos distribuir moleskines da CAAP aqui para as nossas advogadas que estão participando do curso de hoje. A gente, Ihu! a gente tem 30 advogadas e vamos anotar o nome delas que nós vamos reservar para vocês. A gente vai pegar os nomes e a gente vai dar uns brindes da CAAP para vocês, tá? Pronto, bota o nome completo no chat, que a gente vai anotar. Pronto. Ah, Júlia, você está aqui. Tô Júlia, quer dar aqui, uma amiga. palavrinha para a gente? Não, Obrigada, amiga, Júlia. vai, tô É acompanhando porque, aqui, como eu vai. estou no celular, eu só entrei no celular e não vi quem estava online. A Mas estão Jéssica também está aqui. aqui. Júlia e Jéssica estão aqui. Meninas, deem uma palavra, por favor. Não quero ficar sozinha, não. Não, vai, termina aí, tá interessante, amiga. Eu Vai, a gente Tá. quero, vai eu Eu falando. estava quero dizer que eu dizendo. também estou aqui, eu quero Moleskine. Opa, a Rossana está aqui também. A Rossana é a nossa diretora da ESA Piauí. A É só o Larissa. nome completo, Laila, pode mandar no chat. Não. Ah, pensei que A era o meu, que era Larissa, a Larissa Marques é a nossa Continue, você está coordenadora de ótima, pode educação. continuar. Pronto, joia. Gente, eu não posso deixar de nominar vocês, né? A Júlia, que eu chamo de Julinha, porque a gente criou uma intimidade, um carinho tão grande. Essa menina, mulher, mãe, mãe com filha com necessidades específicas também, não é, Júlia? Quantas jornadas você tem? Eu te admiro demais. E ela está dando um show na Comissão da Mulher Advogada. A Jéssica Lima nem se fala, agora a Comissão de Direitos Humanos, a gente pode dizer que é uma Comissão de Direitos Humanos da OAB Piauí. Tenho muito orgulho de fazer parte do sistema com vocês. Rossana não podia ter outro nome para ser a nossa diretora de ESA Piauí. Ah, vamos ter muitos cursos de pós-graduação com lançamentos que vão acontecer ao longo do tempo, cursos como esses, cursos profissionalizantes. A Larissa Marques, que está aqui com a gente, é a nossa coordenadora de educação da ESA, da CAAP, que faz essa ponte CAAP e ESA conosco. A gente sabia que ia ser importante ter esse ponto focal, e a Larissa Marques, ela ajuda muito mais do que só com a coordenação de educação, porque a Larissa não para aqui na CAAP, gente, ela faz tudo, na verdade. E ela ainda é conselheira fiscal e presidente do Conselho Fiscal. Então, vejam aí a dedicação, gente, tudo mulher. Até agora eu só falei de mulher. Olha, tira as mulheres do sistema OAB, que esse sistema está falido, né? Vamos começar daí. Pode passar, então.
Vocês já estão mandando, né? A gente vai anotar os nomes para a gente mandar os moleskines com mais lembranças da CAP para vocês. Eu estava falando da consulta jurídica, né? Que eu escolhi fazer olhando no olho, sabe, gente? Não é que eu não olhava no olho antes, mas a maturidade, ela vai chegando de uma forma que você entende que precisa, naquela primeira consulta, deixar o cliente ou a cliente à vontade, no meu caso, que é direito de família, tá? E eu percebi que não era legal ficar mexendo no computador, mesmo quando a gente está ali para passar informações do cliente. Não, eu não faço mais dessa forma. A minha primeira consulta, ela é toda assim no papel, sabe? E eu desenho a linha do tempo da história do cliente. Eu gosto muito dessa questão em direito de família, de escrever a linha do tempo, e eu gosto de construir junto com o cliente. Tem a questão da árvore genealógica, quando é principalmente ali em sucessões. Então, assim, é tudo muito artesanal na área que eu escolhi exercer. E eu percebi que nesse mundo acelerado, que é tão cheio de inteligência artificial que eu utilizo na minha advocacia demais, eu, eu tenho robôs de inteligência artificial no escritório que me ajudam diariamente e o tempo todo. Mas ali na primeira consulta eu acho importante ser só eu e ele, eu e ela. E olha, eu tenho notado que eu tenho convertido mais contratos depois que eu adotei essa estratégia. Mas é uma estratégia que você tem que sentir no seu dia a dia profissional. Aqui eu posso estar compartilhando isso com alguma advogada que é de uma área que não combine isso que eu falei. E isso também é maturidade. É você entender a área que você atua. Talvez você, tributarista, não faça sentido. Mas talvez você, previdenciarista, eu vejo as previdenciaristas divulgando, elas vão até a casa no interior da pessoa. Isso é humanidade. É você entregar para a advocacia uma perspectiva realmente humana. Porque a advocacia é uma profissão muito humana e humanizadora. E esse é o caminho para a experiência. Na advocacia, assim como na vida, a jornada é o verdadeiro mestre. Cada passo vai moldar a expertise que nós buscamos. E não vai ter como eu fechar tudo que eu gostaria de falar nessa 1 hora de conversa, de aula. A intenção aqui é a gente continuar o curso e vocês se sentirem, se vocês se sentirem ao final desse curso 80% completas para serem mais líderes ainda, a gente já está satisfeito. Porque a gente sabe que a outra parte precisa ser de vocês. A ação. Vocês precisam agir. Ah, mas eu sou envergonhada. Aqui no nosso curso, a gente vai ter uma aula só de oratória, com a Isabela Oratória, uma palestrante, professora de fora, expert em oratória no Brasil. E nós teremos aqui aulas de comunicação assertiva, exatamente para as pessoas ali que se sentem mais introspectivas saberem como domar isso e na advocacia não transparecerem, porque o cliente ele espera uma advogada de atitude. O cliente ele não espera uma advogada escondida. Ele não espera uma advogada que diga na cara dele que ela é envergonhada. Aí você vai perder o cliente. Pode passar, Vitória. Tomar aqui uma aguinha. Bem, você não se acha capaz? Aí aqui eu coloquei 2 fotos. Uma, em uma das primeiras entrevistas que eu fiz como jovem advogada, e aí eu coloquei, eu comecei assim, gente, por que que eu coloquei essa imagem? Porque eu assisti essa entrevista minha e eu achei ela muito ruim. Eu achei ela muito ruim. Eu não gostei da minha oratória. Eu não gostei da forma como eu falei. Nada contra o nosso sotaque, eu amo nosso sotaque, mas eu achei que estava carregadíssima a forma como eu falei. E assim, eu tenho uma análise autocrítica minha, como vocês têm que ter para vocês. E eu coloquei para hoje fazer assim. Essa foto da direita é uma palestra que eu dei na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que nós palestrantes ganhamos um caderno do Guinness Book, porque o Guinness Book atestou que foi o maior congresso jurídico do mundo. E aí todos nós palestrantes ganhamos isso daí do Guinness Book. Então, para chegar nesse momento de Guinness Book, foi preciso eu começar. E, gente, essa minha primeira entrevista não tá legal mesmo.
Mas não é para ser legal tudo no começo, é para a gente errar, lembra? O importante é você fazer. O importante é você postar. O importante é você se posicionar. Boa profissional, o resto a gente aguenta. Trabalha bem, entrega. O resto, deslizes vão acontecer até hoje, mas o importante é que você está tentando uma crescente. Então, tudo envolve desafio e superação. Uma verdadeira liderança, ela não é medida pela posição que você ocupa. Eu sempre digo isso aqui. Hoje eu estou presidente da Caixa, mas é muito mais importante para mim eu me enxergar como a Isabela advogada, porque advogada eu serei sempre. E presidente da Caixa, eu estou nessa gestão. E os cargos de OAB, por exemplo, são temporários. Como cargos de política partidária, eles também são temporários, apesar da gente no Brasil saber que tem gente que quer se perpetuar. Mas a ideia é a alternância de poder. Então, advogada com OAB e tudo, você vai ser sempre. Escolheu a advocacia para exercer? Então, pela maneira como você eleva os outros, você vai conseguir se tornar essa líder na advocacia. Então, é muito importante você entender que quando você se tornar uma líder, porque eu não conheço todas aqui, e liderança é uma coisa conquistada, feita de maneira organizada e planejada, para você conquistar e alcançar a liderança. E eu digo, liderança em vários setores. Você pode aqui ter uma advogada que trabalha no escritório de advocacia e que tem uma perspectiva de se tornar sócia daquele escritório. Você pode ser uma advogada que está nos assistindo e quer sair de pleno para sênior, de júnior para pleno. Tudo isso são conquistas que envolvem lideranças. À medida que você vai crescendo no lugar, que você vai recebendo bônus por isso, você vai galgando mais espaços. A ideia é a crescente. Mas para alcançar isso, você precisa ter essa mentalidade de liderança. Porque se você não tiver a mentalidade, ela vai te pôr para baixo. Você tem que elevar a sua mentalidade. Você tem que se achar. Agora, para você se achar, você tem que ter construído a sua bagagem, entendeu? Por isso que eu não deixo ninguém me passar para trás. Claro que algumas pessoas vão tentar, mas você vai estar ali o tempo todo tentando se proteger, se colocar, se posicionar educadamente, respeitando as pessoas. E eu estou falando isso porque a gente está falando de liderança. E para você chegar em posições de liderança, você vai passar por muito do que eu estou falando aqui e até mais. Situações em Brasília, que eu já vivi. Fui conselheira federal na gestão passada. E, assim, assumi o Conselho Federal muito jovem. Acho que eu tinha, nem sei mais contar, acho que eu tinha 33 anos quando eu assumi o Conselho Federal. São 3 anos de gestão. E, assim, nem todo dia são flores. Na gestão em Brasília também nem todo dia eram flores. Tinham pessoas que queriam ultrapassar ali momentos de brigas, uma comissão contra a outra. A gente fica até envergonhado de dizer isso, né, gente? Mas eu preciso ser sincera, porque isso aconteceu e acontece. Acontece em comissões locais, acontece em Brasília. E a grande chave, e que eu aprendi com minha mãe, e eu liguei para ela na época, Cláudia Paranaguá, ela já foi conselheira federal, e eu fiz uma ligação para ela. Por isso que vocês vão ter mentoras nesse curso, porque mentoria serve para isso. E graças a Deus, a minha mãe é uma mentora na minha vida, ela é advogada há 37 anos. E eu liguei para ela, mãe, tá muito complicado aqui o dia de hoje, porque estão tentando tolher um certo ato que eu queria fazer, enfim, situações políticas. E aí ela me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela, minha filha, quando você é maior do que essa cadeira, você não precisa nem sentar nela. E aí eu pensei, poxa, isso é experiência de vida. E aí eu passei a ligar, isso era no começo, tá, gente? Aí eu passei a ligar muito menos pelo fato
da dinâmica lá que queria, às vezes, me tirar de sentar na cadeira, e a cadeira virou um nada. E a gente começou a deslanchar. A Comissão Nacional de Direito das Sucessões foi a comissão que, nessa Conferência Nacional, que está na foto aí de vocês, foi o evento, a palestra, foi o painel mais lotado do dia da Conferência Nacional Brasileira, e a gente rodou o primeiro circuito nacional de planejamento sucessório sob a minha presidência nacional. Então, assim, a gente entregou muito. Quando você entrega muito, e quando o trabalho ele é feito, ele vira até inquestionável. E tem aquele meme: você pode não gostar de mim, mas não pode dizer que eu não trabalho. E é isso que vai fazer a diferença. Porque o trabalho, ele é o barulho da advogada. É o trabalho que você entrega para a sua clientela. Isso aqui eu estou falando do seu escritório, para a sua dinâmica, os congressos que você participa. As atualizações que você faz, é sair daqui, divulgar que você está num curso como esse. Pode passar, Vitor. Você está num curso como ele, você está se atualizando. Então, a liderança no direito, gente, nesse outro slide, eu vou ler. Liderar no direito é inspirar outros a verem o potencial em si mesmos, construindo uma comunidade de profissionais resilientes. Isso é liderar no direito. É buscar resiliência e, com essa resiliência, você ir conquistando seus espaços. Pode passar. Bem, aqui é um outro momento que eu coloco superando expectativas. Como você vai superar as suas expectativas profissionais e pessoais também? Porque a nossa vida de advogada, ela é muito misturada, o pessoal com o profissional. Porque diferente de um emprego público que é estável, aqui a gente é 24 horas advogada. Não tem como a gente cortar uma chave. Já já a gente vai sextar. Mas no happy hour, numa conversa na mesa, pode ser que tenha um potencial cliente seu. E você vai ser advogada 24 horas do seu dia. Ano passado, eu fui para o congresso em Gramado, que eu fui palestrar. Infelizmente, até aconteceu no mesmo período das enchentes no Rio Grande do Sul. E aí foi horrível, porque o congresso foi cancelado. Quem já estava lá em Gramado, a gente transformou o congresso em um seminário do IBDFAN, do Mercosul, ano passado isso. Mas nem é sobre isso que eu quero dizer. Eu levei o meu filho comigo para a viagem, porque era Gramado, e assim, a gente, é uma delícia, estava frio. E eu lembro de uma situação que aconteceu. Eu estava no carrossel com ele, e aí eu fiquei dentro do carrossel com ele, rodando nesse carrossel. E o cara da máquina do carrossel, que mora lá, mas é do Ceará, começou a perguntar de onde eu, porque escutou o sotaque. Eu disse: sou advogada, sou nordestina, sou do Piauí. Ele achou o sotaque muito parecido com o dele. Vim, trouxe meu filho, mas na verdade eu vim para o congresso de direito e tudo, e a gente estava num hotel bem bacana. Não era o hotel que eu estava, o carrossel. Eu quis ir conhecer o carrossel de um outro hotel. Eu estou falando isso para vocês porque nós somos advogadas 24 horas. Daquele carrossel, eu conversei tanto com este maquinista que ele me indicou um cliente do hotel. Um hóspede do hotel, ele me indicou. Quando eu cheguei no Piauí, a gente trocou mensagem, porque ele quis dar até um brinde para o meu filho lá no hotel, enfim. E aí ele disse: doutor, eu falei tanto de você que eu lhe conheci no carrossel, que eu gostei tanto de você, e você falou tão lindo da sua profissão, pois ele me arranjou um cliente, um maquinista do carrossel. Então, isso é superar qualquer expectativa. E pode ser que vocês que estão aqui comigo tenham experiências parecidas. A gente está aqui nesse curso para trocar experiências também. A chave de tudo é você ir além do que é esperado. Além do que é esperado. Eu poderia ficar calada só conversando com meu filho no carrossel. Mas eu não sou assim. Porque eu nasci para ser advogada. Eu sempre quis ser advogada. Então, você tem que desafiar constantemente os seus próprios limites. Eu não estou dizendo que toda vez que você estiver com seu filho, por exemplo, você vai ter que abrir conversa com todo mundo. Mas a gente vai ter um curso de comunicação assertiva aqui, exatamente para dar estratégias para você saber se posicionar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer hora.
porque nós estamos numa profissão liberal. É a profissão privada e é a única profissão privada prevista na Constituição Federal. A advocacia. Desabilitou o fone. Vai dar certo. Pronto. Estão me ouvindo? Pode passar, Vitória. Na verdade, tem como tu só retornar? Que eu esqueci de comentar aqui por que eu coloquei essas fotos, né? Quem mais teve que superar expectativas para construir um caminho próprio na advocacia? Aqui eu coloquei minhas fotos, mas eu quero que vocês transponham em vocês, na história de vida de vocês. Eu vou dar o meu exemplo, mas eu quero que do meu exemplo vocês se coloquem nessas fotos. A foto da esquerda é quando eu comecei o meu doutorado na PUC São Paulo. 2014. Eu comecei o doutorado lá em 2014 e terminei em 2016. Então, assim, eu olhando para essa foto, eu lembro dessa selfie que eu tirei. Uma nordestina, recém-chegada em São Paulo. Tantas coisas que eu passei lá que só eu sei que eu passei. Só eu sei o que eu passei, né? E assim, eu olho e eu lembro de tantos sonhos que eu tinha ali. Porque ali eu estava começando a aprender de fato a escrever artigo científico. Não que eu não tivesse escrito no meu mestrado, eu fiz o mestrado na Federal do Piauí, mas a exigência do doutorado foi muito grande. E ali eu comecei a conhecer esse mundo da. Já conhecia da Federal do Piauí, mas foi muito mais complexo no doutorado, porque o doutorado é mais complexo mesmo. É um caminho, né? E aí eu coloquei essa foto para mostrar para vocês os limites que a gente pode ir, né? O céu é o limite, na verdade. Basta você continuar estudando. Eu não tenho outra palavra para hoje, porque eu só consegui conquistar o que eu conquistei com base nos estudos, nos estudos. Em São Paulo eu era só um CPF. Nós sabemos aqui, vocês me conhecem, eu tenho uma mãe advogada há 37 anos. Mas lá em São Paulo, eu era um CPF. Eu era mais uma pessoa morando em São Paulo, uma cidade gigantesca. E a foto da direita já é o lançamento de um livro que eu participei em coautoria no STJ. Então, assim, para mim foi uma realização pessoal muito grande, porque é uma validação de tudo aquilo que a foto da esquerda sonhava. Eu sonhava em publicar livros. Eu nem imaginei que eu ia conseguir publicar um livro no STJ. Eu fiquei até sem acreditar até o dia de acontecer. Então, isso é para mostrar para vocês que o limite, ele é uma perspectiva individual de vocês, porque vocês podem superar limites todos os dias. Mas eu não estou dizendo que segunda-feira vai dar certo, ou que terça-feira vai dar certo, porque tudo é uma construção. Pode passar. Tudo é uma construção. E a verdadeira inovação, ela surge quando nós superamos as expectativas e nós desafiamos o status quo. E aqui já é uma outra parte de experiência pessoal. Quem falou isso foi o Elon Musk. A verdadeira inovação, pode. A verdadeira inovação surge quando. Para trás, Vitória. Que a Vitória está me ajudando aqui, gente, que eu estou no meu celular. A verdadeira inovação surge quando nós superamos as expectativas, desafiando o status quo. Tenho dois exemplos para dar para vocês sobre isso. Um antigo e um recente. O que é superar o status quo? Eu queria que levantasse a mão alguém que já escutou um não de uma amiga, de um colega de profissão, e virou na sua cara e disse: Isso não vai dar certo, você não vai conseguir dessa forma. E tu doida para conseguir dessa forma que tu imaginou. Alguém já passou por isso? Alguém já escutou não de uma pessoa que tu menos esperava? Cadê? Vamos lá no bate-papo, vamos conversar. Sim, né? Eita, eu tô mexendo tudo aqui. Deixa eu tentar olhar o bate-papo. Sim, né? Quem mais? Já escutou não? Vou dar dois exemplos de não que eu escutei. Pronto.
Deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal, então. Mais uma. Eu falei para vocês que eu fiz o doutorado na PUC São Paulo. Quando o edital da PUC São Paulo foi lançado, no final de 2013, eu fui. Sabe o Favorito Grill, aqui em Teresina? Todo mundo é de Teresina, mas a gente tem advogados do interior. Um restaurante muito bom, que tem uma feijoada ótima. Fui lá, nessa feijoada. E essa feijoada, eu sentei na mesa de uma pessoa que fazia doutorado na PUC São Paulo. E na época, poucas pessoas faziam doutorado aqui em Teresina, na PUC São Paulo, dessa nossa área. E aí eu fiquei encantada. Eu ainda fazia o mestrado em Direito na PUC. E aí eu fiquei encantada, porque ela estava lá comemorando que ela estava quase para terminar esse doutorado. Aí eu, poxa, assim, eu estou fazendo mestrado e eu quero emendar o mestrado com o doutorado, eu quero ir logo para o doutorado. Eu estava assim, estava amando o mundo da pesquisa científica, da academia. E aí ela disse assim para mim, Isabela, se eu fosse você, eu tentava nesse edital de agora só a prova de línguas, porque tu não vai passar. Porque lá na PUC não é assim. Você precisa ser primeiro aluno convidado, aluno especial, e talvez nenhum professor orientador tenha mais vaga para você, porque lá é desse jeito, porque comigo teve que ser assim, e você não vai conseguir. Ah, quando a pessoa me diz um negócio desse, fiquei doida. Como assim eu não vou conseguir, se eu nem tentei? E na época, gente, não tinha WhatsApp, não tinha esse negócio da gente conseguir esses tanto de livros online. Eu saí do Favorito Grill. E aí eu fazia mestrado na Federal do Piauí, eu tinha direito a alugar quantos livros eu quisesse. Eu olhei todo o edital da PUC São Paulo. Eu peguei todos os livros lá na Federal do Piauí que diziam respeito com o edital. Eu liguei para uma amiga minha de São Paulo, faltava só um mês para a prova, porque eu peguei o edital nos últimos dias dele. E aí eu liguei para uma amiga minha de São Paulo e disse: Nath, tem como tu me hospedar por um mês em São Paulo? Porque eu vou entrar no processo de seleção de doutorado e eu preciso estar aí, porque tudo era lá, no presencial, né? Não era online, é presencial, e aí são 4 etapas. A primeira é a de línguas. Se você não passar na de línguas, você não passa para as outras, que a última é a entrevista oral, né? É a oral. E aí ela disse que eu não ia passar em nenhuma. Ela disse que eu tinha que tentar a prova de línguas. Eu contratei um professor da Wizard, eu lembro como se fosse hoje, para ele me ensinar 24 horas por dia francês, que eu já tinha feito, né? Porque a prova era 2 línguas, no doutorado é obrigado a ser 2 línguas. E aí eu contratei esse professor da Wizard, o Diego, para me ensinar francês até quando ele podia, até de madrugada ele ia lá em casa, com base nas provas anteriores de línguas, de francês, e inglês eu já estudava. E aí eu fui, passei na prova de línguas, fiz o projeto de pesquisa, tudo. Isso aqui é para dizer para vocês que eu passei em tudo e passei de primeira. E o orientador, ele só tinha uma vaga. Realmente estava tudo completo. E aí eu saí ligando, eu liguei para orientador de direito internacional. Isabela, gostei muito do seu projeto, mas não tem nada a ver comigo. Aí eu liguei para um outro também que não deu certo. E aí eu liguei para esse e ele disse: Isabela, eu tenho uma vaga. Se você passar, eu escuto o teu projeto. Ele olhou o meu projeto, disse que o projeto tinha a ver, ele me fez uma orientação sobre o projeto, e aí deu certo. Eu entrei na vaga que tinha. Então, esse foi um não que foi muito forte para mim, porque veio de uma mulher, e uma mulher que depois eu descobri que ela não torce por mim, e faz parte. Vai acontecer. Mulher e homem. Nem todo mundo vai torcer por você. E nem por isso você vai abaixar sua cabeça. O outro não, que eu falei para vocês que eu ia falar de 2 nãos, né? Esse é pessoal. O outro é aqui da CAAP. Vou contar para vocês. Quando a gente assumiu aqui a gestão da CAAP, quase todo mundo disse que a gente não ia conseguir fazer a corrida da advocacia piauiense. Vitória está aqui, escutou? Não foi, Vitória? Não, não vão conseguir, não, porque na gestão anterior era uma moça que trabalhava aqui na CAP, que ela saiu, ok, e que ela é muito boa mesmo. A gente averigou, ela era muito boa,
na organização da corrida. Parabéns para ela. Mas aí foram falar esse não. E aí vocês já entenderam que eu não funciono com não. Que eu não me faz abrir portas. Como é que é? Por que que então a gente está indo para a 10ª corrida da advocacia? Vocês estão dizendo que a gente não vai conseguir fazer a 10ª corrida da advocacia. Porque tinha uma funcionária que era boa, quer dizer que só ela é boa no mundo. Aí não vai conseguir ninguém. Ninguém que está trabalhando aqui na CAP vai conseguir fazer uma corrida que preste, é? Mas também, se a gente ficasse parado, quadrado, a gente não ia conseguir mesmo, não. Porque não tinha patrocinador na época suficiente. A gente teve que trabalhar. E só dá certo assim. Em um mês, a gente conseguiu 15 patrocinadores para a corrida da advocacia. Utilizando nosso posicionamento, utilizando a credibilidade do órgão. A corrida da advocacia foi paga. Oi? Tá acabando? A gente teve 30 patrocinadores, né? Mas no mês de julho a gente conseguiu 15, né? Só no mês de julho a gente conseguiu 15. Tudo louca. Não, e tinha gente rindo, que a gente saiu andando e dizendo: Meu Deus, a Isabela tá ficando louca. Tu lembra, Vitória? A Isabela louca tá indo até na Cacique Pneus pedir. Pois é, a presidente do órgão estava lá pedindo, porque era para advocacia, e a gente entregou a melhor corrida da advocacia da história, que já foi eleita entre as 3 melhores corridas do estado do Piauí. E isso foi para vocês, e a gente fez isso para vocês. E para mostrar que ninguém entre com negócio de não aqui na nossa frente. Porque é assim que a gente vai responder. Como é? Com trabalho? Com trabalho. Até mais. É porque eu tô aqui na CAP, gente. Até mais. Pode passar, Vitória. Então, assim, são 2 experiências de não. Tá sem motivação e você acha que eu acordo todo dia motivada. Eu adoro CrossFit, adoro treinar de manhã, mas nem todo dia eu estou motivada para ir para lá. Nem todo dia eu vou estar motivada para minha advocacia. Mas você tem que ir sem a motivação, porque tem coisas que são maiores quando você se torna adulto, né? Porque a maioria aqui não é mais sustentada pelo pai e pela mãe. E aí, a geração Z tem que entender muita coisa sobre isso, tá? Encontre o seu porquê e deixe que isso guie cada decisão e ação. O propósito, ele é maior do que a motivação, tá, gente? O propósito, porque ao longo do dia, a motivação ela vai aparecendo de volta. Não é todo dia que você acorda, coloca aquela música ou aquele salmo para você. Não é todo dia que você está escutando Café com Deus Pai super motivado. Não é todo dia que você coloca Dorival Dantas. Hoje eu passei o dia escutando Dorival Dantas para poder já me animar para a nossa festa de amanhã, né? Que a nossa festa da advocacia é amanhã, com Dorival Dantas e Valdones. Mas não é todo dia que você vai estar motivado. Não é todo dia que você está super preparado ou super motivado para atender uma mulher em condição de violência doméstica, que é um atendimento muito pesado. E, às vezes, o seu emocional da sua casa, porque nós somos pessoas humanas, e, às vezes, a gente não está 100%. Você sabe disso, às vezes você brigou com seu marido, ou seu filho, aconteceu alguma coisa do seu filho na escola, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que são problemas, né? Porque nós temos problemas para resolver e temos problemas pessoais. Mas ser advogada é isso. Você vai ter que ir, vai atender o seu cliente e você vai ter que transparecer, ser sempre uma boa profissional. Você é uma boa profissional, mas a maturidade ela vai te proporcionar entender que nem sempre vai ser com motivação. E, gente, tá tudo bem não ter motivação toda hora. Porque motivação também é algo que você vai conquistando em você ao longo do tempo e do dia. E o mais importante do que a motivação é o propósito. Pode passar. Bem, conselhos aos iniciantes. Quem está aqui, que é advogada jovem, aprenda com cada desafio. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Por isso que você não pode desistir no primeiro não. Você não pode desistir no primeiro obstáculo. Alguém te convida para dar uma palestra. Alguém te convida para dar uma entrevista na televisão ou na rádio. Aceita. Ah, mas eu não tenho uma boa comunicação. Vai aprender aqui no curso uma boa parte disso. O curso é para isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Vai aprender a ser menos envergonhada.
Porque eu sei que tem pessoas que são mais introspectivas. Mas, gente, eu tô falando aqui para advogada. A advogada, ela não pode ser 100% introspectiva, ser 100% envergonhada. Você pode ser na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional você tem que ter um posicionamento. 2, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Gente, a história de Nelson Mandela, ela é hipnotizante, porque boa parte do que ele construiu foi também dentro da prisão. Eu, salvo engano, ele viveu 17 anos na prisão, Nelson Mandela. 17 anos da prisão. E ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul dentro da prisão. E ele foi votado por brancos e negros, porque lá a questão do apartheid ela é muito forte até hoje, né? Essa segregação racial que eu senti que lá é até maior do que aqui no Brasil, porque aqui a gente é muito miscigenado e lá não. Lá ou você é preto ou você é branco. Diferente aqui do Brasil que a gente é tudo misturado. Por isso que chamam a gente de latina. Eu vou para a Europa, lá eu não sou branca na Europa. Nunca fui branca na Europa. Nunca. Lá eles chamam a gente de latina. Você é latina. Nos Estados Unidos também. Então, assim, olha até como a perspectiva racial, ela muda de acordo com o lugar e a região que você está. E aqui a gente vai ter um recorte racial. A professora Jéssica Lima vai falar bastante. A professora Noélia Sampaio, que é a nossa secretária-geral da UAB, vai falar sobre a perspectiva de gênero e raça, vai falar muito bem, porque ela tem lugar de fala. Adriana, você é prova viva disso, né? Você quer falar a sua experiência? Fica à vontade. Doutora, boa tarde, Boa colega. tarde. Eu falo Boa que eu tarde. sou prova viva de que a educação muda vidas. Eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho parentes importantes na advocacia, fui a primeira advogada da minha família. Meus pais não tiveram estudo. Eu vim, de pais que são filhos de lavradores e hoje eu me sinto uma vitoriosa. A Com senhora falou certeza. no princípio, né, a respeito de mãe atípica. Eu também sou mãe atípica, sou professora, sou advogada, sou empresária aqui na minha cidade. São muitos afazeres, a questão da quinta, sexta, dupla jornada. E Pois. eu me sinto uma vitoriosa. É de fato você chegar e dizer: eu sou capaz, eu quero mudar essa realidade. E você trazer muita gente atrás de você. Assim, não que seja atrás, mas dar exemplo para que outras pessoas sigam o seu exemplo e também possam ir atrás, né, de melhores dias, de oportunidades. A oportunidade quem faz é a gente. Obrigada, Que boa tarde. bacana, Adriana. Conheço sua história, valido, porque sei todo o seu trabalho. Você é uma advogada incrível, nossa advogada aí de corrente, mas advoga para todo o Brasil. Meus parabéns pelo teu trabalho, Adriana. Ela é empresária também, é dona de restaurante, é super empreendedora na cidade de Corrente. Parabéns, Adriana. Assim, você é um presente que a OAB nos dá. Eu adoro quando eu posso te encontrar. Eu estou vendo aqui que a Cândida, a nossa jovem advogada, ela ainda é jovem advogada, Cândida? Cândida está aqui conosco, ela é a presidente da comissão da OAB na Ela universidade. disse que é Cândida, um jovem beijo. advogada, mas ela já tem mais anos de OAB do que. É porque assim, eu conheço a Cândida há tanto tempo que eu nem acho mais que ela é jovem advogada, né, Júlia? Bem, pessoal, eu estava falando aqui com vocês. Eu tenho 1 ano e 3 meses só. Olha aí, viu? Eu faço essa brincadeira contigo. Quantos anos de advocacia, Cândida? 1 ano e 3 meses. Olha aí, gente, 1 ano e 3 meses. Então, a gente tem aí a Cândida, na minha opinião, ela é quase o Benjamin Button da advocacia. Já. Porque na minha cabeça você já tem 5 anos de advocacia, desde que eu te conheci. Eu entrei no sistema OAB por meio da comissão OAB da universidade no primeiro período, aí dá essa sensação. Eu tenho mais tempo de sistema do que de advocacia. E isso é experiência. Olha o tanto de experiência que a Cândida tem de sistema e a experiência que ela consegue com o sistema ajuda, né, Cândida, na tua advocacia? Vou até abrir a câmera, se tiver ruim aí de ver, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Estou Olá, conseguindo ver e ouvir. pronto.
Fale, Cândida, um pouco. Olá, boa tarde, tudo bom, gente? Estava aqui acompanhando Boa tarde, mãe. a trajetória da doutora Isabela, que é muito linda, que estudou bastante, é um exemplo para todos nós. E falando, vendo ela falando de liderança, de cargos que vêm e que vão e que não são o que a gente é, o que a gente é, o que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu achei muito bonita essa parte, que eu acho que todas nós que exercemos papéis de liderança, seja onde for, nós precisamos ter isso em mente, né? Que nós não somos um cargo, nós somos mulheres advogadas, nós temos escritório, nós somos muito mais do que aquele cargo que está na bio ou que está no contra-cheque, se você é concursado, no escritório, né, na sua carteira de trabalho, nós somos muito mais do que o cargo, a função que a gente exerce. E sobre tempo de ordem, que era o que estavam comentando aí, eu só prestando atenção, eu tenho realmente apenas 1 ano e 3 meses de advocacia. Essa sensação de que eu tenho muito mais tempo, não é só da doutora Isabela, é da maioria dos colegas, por conta do tempo em que eu me envolvi em zilhões de coisas, como o estágio na Mira, que alguns já conhecem, né? Eu trabalho com estagiário há muito tempo, com o sistema OAB, Sim. e isso faz com que a gente conheça muita gente, as pessoas têm uma visão de que a gente tem bem mais experiência do que o que realmente tem, e a gente vai conquistando mais experiências com isso. É a lição que eu tiro desse tempo gigante que eu estou inserida no sistema OAB, né? E em vários outros projetos. Bacana, Cândida. Parabéns por tudo que você já tem feito aqui no sistema e como advogada, explorando aí a sua experiência e também exercendo a sua advocacia, que só vai deslanchar, eu tenho certeza disso. Gente, eu estava falando da questão do propósito, né? E aí eu coloquei aqui nesse slide para vocês. Eu encontrei o meu propósito ao perceber que cada caso é uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente em assuntos delicados como o direito de família e sucessões. Então, assim, se eu não amasse o direito de família, eu não faria isso. Eu sou uma pessoa que eu não conseguiria. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei no escritório de direito previdenciário. E a promessa da contratação era eu passar poucos meses no previdenciário e assumir a pasta de direito civil. Só que na época que eu fui contratada lá, estava um negócio aí dessa lei da desaposentação e eles precisaram que eu ficasse por mais tempo no previdenciário. Gente, eu não aguentei. E é porque, assim, eu ganhava bem. E aí, eu juro que eu não aguentei. Quando deu, assim, dezembro, eu conversei. Eles perceberam, eu estava fazendo de uma forma para eles perceberem que eu não estava me identificando. Eu também não queria largar de imediato, porque eu também precisava do dinheiro. Que também tem isso, a gente não vai ser hipócrita aqui, porque dinheiro é necessário. E, assim, só que você precisa fazer uma programação quando você não gosta daquilo, para você conseguir virar essa chave, mudar a rota, né? E naquele momento eu sabia que eu precisava mudar a rota, porque aquele escritório não condizia a longo prazo com o que eu queria para a minha vida. Naquele momento eu nem pensava em voltar para o Piauí, então eu só pensava em sair desse escritório e ir para um outro escritório que eu pudesse trabalhar com direito civil, porque minha área é civil. Então, que fosse direito civil. E aí, quando deu dezembro, eu conversei com o sócio do escritório e a gente negociou a minha saída, porque realmente eu sei que a maioria que é do direito previdenciário não é minha praia. E tudo bem, porque a advocacia ela é colaboração. Veja aí do outro lado do slide que eu coloquei. A colaboração ela é a chave. Só um pouquinho antes, Vitória. A colaboração ela é a chave. E nós vamos construir esse futuro mais forte para a advocacia juntas. Eu preciso de uma pessoa do criminal para dar um apoio, porque eu sou civilista e eu tenho que reconhecer no que eu sou boa e no que eu não sou, porque a gente não é bom em tudo. E a advocacia do presente e do futuro, ela só funciona com colaboração. É a gente trabalhando em parcerias, é a gente se indicando, é a gente se apoiando.
Não conheço outra advocacia que não seja essa, mas eu sei que muita gente passa, porque eu escutei durante a campanha, escutei muita advogada doutora, mas aqui não é assim. No INSS tem gente que vem, passa a nossa perna, que pega nossos próprios clientes e faz uma proposta de honorários em cima da nossa. Gente, isso é aviltante. Isso é aviltante. E isso nem é ético dentro do que a gente trabalha de sistema, né? Porque a gente tem um código de ética e disciplina para cumprir. É antiético. Mas a gente vai conviver com diversos tipos de profissionais. Mas para nossa colaboração, a gente vai procurar as boas pessoas, os bons profissionais, para fazerem colaboração com a gente, com o risco de ainda não conseguir em alguns. Porque a gente vai errar, lembra? Então a gente vai errar para depois a gente acertar ainda mais. E às vezes não é nenhuma questão de errar, às vezes não deu liga, às vezes não deu certo, às vezes não é uma má pessoa, não é um mau profissional, mas ele não deu certo com a missão, valores e objetivo do teu escritório, com os teus valores de escritório, de advogada. Vai acontecer isso também. Pode passar, Vitória. Mas a colaboração, ela é a chave. Juntos nós vamos construindo esse futuro mais forte para a advocacia. E aí você está vendo o mosaico, é para mostrar que todo expert já foi um iniciante. A gente começa sendo essa peça. Quando a gente vira um expert, a gente consegue montar todo esse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele não é só você, é você e mais gente nele. Porque a verdadeira maturidade na advocacia é quando você entende esse quebra-cabeça todo completo. E ele foi feito por você e por outras pessoas que são suas parceiras. Aqui, parceiras profissionais, parceiras de vida. Você pode estar colocando aí nesse quebra-cabeça o seu companheiro de vida que está apoiando você na advocacia. Se não estiver apoiando, você vai ter que refletir também. Porque se você quer muita advocacia e dentro de casa não está tendo colaboração, não está tendo compreensão, é um ponto a você refletir. Que a vida ela é feita de escolhas. A vida ela é feita de escolhas. E o mais importante é, individualmente, você buscar o seu autoconhecimento, buscar sempre estar se preparando para a gente se transformar num oceano, como disse aí Satoru. Individualmente, nós somos uma gota. Juntos, nós somos um oceano. E é por isso que a gente está estimulando nesse curso, é por isso que a gente está fazendo esse curso. É para mostrar que nós, mulheres advogadas, que fomos tão subestimadas ao longo do tempo, das décadas, dos séculos, para mostrar que a gente faz a diferença no mundo jurídico. E já está muito colorido já, mas precisa ficar mais nas posições de liderança. Eu não quero mais chegar em Brasília e eu me reunir no almoço, 9 homens e eu mulher. Porque eu não estou mais interessada em ficar individualmente feliz e, para mim, dentro de mim, dizer: poxa, eu consegui chegar até aqui. Eu estou numa reunião com 9 homens e eu de mulher, e eu que vou ter que ser a representatividade. Eu não quero mais isso. Eu estou em outra fase. Eu estou na fase que eu quero que um monte consiga. De verdade. Porque eu não disse para vocês que a OAB é uma passagem, eu estou falando aqui de exemplo de OAB, da representatividade. É uma passagem. E aí? E quando eu passar? Quem é que só vai ser uma de novo? Ou duas? Ou três? É muito pouco. 1, 2, 3 é muito pouco. Olha a quantidade deles. É só você olhar no Congresso a quantidade. Aquela imagem que até brincaram uma vez. Vamos tirar os homens para ver quantas mulheres sobram no STJ, no STF. E aí, na advocacia, a gente tem um oceano de mulheres, que já somos mais da metade, mas aqui eu estou falando das posições de liderança. Aqui eu quero estimular que vocês busquem posições de liderança. Isabela, eu não curto o sistema. A gente não está falando só de sistema, OAB. Eu estou falando de posições de liderança na advocacia. Eu disse no começo da aula, é no escritório que você trabalha, é no seu próprio escritório, na gestão do seu escritório, é num despacho que você faz,
você se tornar referência naquilo. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu gostaria muito de que essa fosse a mensagem que eu gostaria muito que essa seja a mensagem que eu consiga passar para vocês nesse curso, né? Não só na minha aula, que é muito mais uma conversa, mas das outras também. Pode passar, Vitória, que a Vitória está me ajudando aqui. A Vitória, ela é a nossa assessora executiva aqui da Caixa e ela também é coordenadora de eventos da Caixa. Está me ajudando aqui porque a gente não conseguiu o computador ajeitar para fazer os slides. Mas, enfim, eu quero agradecer também vocês. A gente lançou o curso com muita rapidez, mas a gente queria muito que ele acontecesse. Então, essa primeira aula, ela foi divulgada com muita rapidez. Eu tenho certeza que as outras, a gente vai ter um coro maior de mulheres. Eu gostaria que vocês compartilhassem, seja no Instagram, seja no WhatsApp de vocês. Gente, o curso iniciou, o curso tá legal, o curso vai ser muito legal. A gente tem, assim, uma carga horária extensa para vocês cumprirem. E seria muito importante que vocês estimulassem outras amigas advogadas a assistirem esse curso, porque, como eu falei para vocês, ele é um projeto piloto. Ele vai sair daqui do Piauí para ele ser divulgado nacionalmente. E vocês vão ser as pioneiras desse curso. Então, nós estamos, não vou nem dizer testando, mas a gente está iniciando esse curso com vocês, com as mulheres advogadas do Piauí. E eu quero que vocês ajudem muito a gente também no curso, porque a experiência de vocês, o relato de vocês é muito importante, porque o objetivo no final é que você adquira ainda mais um senso de liderança, tá bom? Então, acredito que por hoje nós superamos aqui o horário. E se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu ainda estou aqui, ainda consigo ficar até 5h30 na CAAP. Boa noite, muito obrigada. Tudo bem? Alguém quer falar? Acredito que não. Isabela, a Oi. todas, mais uma vez, boa tarde. Só Boa para tarde. registrar aqui um muito obrigada, dizer a Isabela que ela é sempre fantástica na fala. Esse é o mal de professora, né, Isabela? A A gente gente adora. se empolga, né? Conheço a Sim, Isabela há muito tempo, acompanho ela desde pequena. Quem conhece a doutora Cláudia sabe que a doutora Cláudia costumeiramente andava com a Isabela pequenininha para cima e para baixo. verdade. Lembra dela ainda, já uma garota bem atrevida, já mostrava ali que tinha uma tendência a ser da área jurídica e não podia esperar diferente da Isabela por tudo que a gente já conhece, já ouviu falar da sua cátedra, da forma como ministra suas aulas e seus conteúdos. E é uma história realmente muito enriquecedora para todas nós. Parabenizar pelo evento, é um evento Obrigada. importante. Esses dias, Isabela, eu falava sobre isso, que nós não temos um hábito, até com a doutora Eugênia Villa, quem conhece sabe que é um nome também extraordinário para o direito, Sim, para a demais. liderança feminina, e falávamos exatamente que os homens eles são mais organizados do que as mulheres, e a gente não pode negar isso em relação a serem mais coletivos, serem mais proativos na venda de suas imagens e serem mais corporativistas, a gente sabe, né? Esses movimentos femininos eles são mais recentes, são atuais, e eu acho que a gente precisa abandonar essa ideia de, às vezes, competirmos para nos unirmos. Isso é muito importante. Né? Eu sempre coloco isso, não tenho problema em falar que eu nunca tenho o interesse político na ordem, por exemplo, mas agora, ultimamente, eu digo, isso não quer dizer que eu não vá apoiar mulheres sempre à frente nos cargos importantes da própria, né, da própria OAB. Isso é algo que a gente precisa alinhar e precisa fortalecer. Nós precisamos aprender também com os homens. Às vezes a gente exige muito que Sim, eles aprendam conosco, mas a gente esquece que a gente precisa aprender com eles, não é? com A gente certeza. precisa aprender a ser corporativista, a gente precisa aprender a fazer segredo, a gente precisa aprender a não ter que pedir o aval, a autorização para fazer tudo, não é? Porque nós somos capazes, na verdade, nós somos mais capazes do que eles. Eu acho que por isso que por tantas décadas e séculos a mulher foi subjugada, pelo receio da Isso. capacidade que nós temos de sermos múltiplas e terminarmos dando conta de tudo e eles passarem a ter um papel secundário. Então, eu acho que a gente precisa falar isso não para
Certeza. rebaixar o homem ou para excluir o homem, mas para ele entender que nós estamos em pé de igualdade e que nós estamos aqui é para crescermos juntos e não para derrubarmos uns aos outros, né? Mas eu É acho que as mulheres verdade. ainda precisam, de certa forma, amadurecer muito, muito mesmo, em relação a Muito. isso. Porque a tendência nossa geralmente é falarmos mais mal de nós mesmas, é É apontarmos os verdade. defeitos de nós mesmas. E quando a gente faz isso com a outra, a gente abre espaço para que faça conosco também. Então, às vezes, é Exato. importante a gente refletir sobre isso. Eu acho que seu movimento é importante. Eu adorei a ideia do evento. Aqui, parabenizar também a Larissa. A Larissa é múltipla, né? Ela consegue dar conta de É muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu largo verdade. a Isabela. Será? Eu acho que ela está dormindo, né? A Vitória. Ela não Fiz dorme, questão não, a Larissa. para enaltecer sua equipe também, a Vitória. Ave Maria, eu estou querendo roubar a Vitória, gente, porque eu sou fã da Vitória, adoro quem é apaixonado pela academia, e a Vitória é Demais. academia pura, né? Menina fantástica, são muitos nomes importantes. A Julinha, ela é uma pessoa à parte, né? A gente fala Julinha porque ela transmite. Eu sempre digo que pessoas que a gente É consegue chamar verdade. assim são pessoas que transmitem uma áurea boa, É algo verdade. positivo, né? Você não, tem pessoas que você não consegue chamar de amorzinho, de queridinho, não consegue, porque são pessoas que transmitem algo muito, né, às vezes distante. A Júlia não é assim. Eu acho que quando a gente fala em representação feminina, uma vez o professor Efrem Paulo, que é um amigo muito querido, digo para ele que ele é muito suspeito, mas ele foi uma pessoa que, a primeira pessoa que me dirigiu uma palavra interessante sobre a questão da mulher, quando ele disse que a mulher ela era o lado doce e acolhedor da vida, né? E que ele tinha muito respeito pelas mulheres líderes porque elas conseguiam trazer algo que os homens líderes não conseguem, que é esse acolhimento. A Júlia ela é essa pessoa, né? Que acolhe, que a gente chega perto, ela já está ali perguntando o que é, ela dá um jeito. Então, a Júlia, você tem minha admiração. A Jéssica, Ó, ela nem amiga, falou eu hoje vou aqui, interromper para agradecer, porque você sabe que é recíproco. mas você sabe o carinho que eu tenho por você. A Jéssica, ela nem falou hoje, não sei se ela está aqui, a Jéssica Lima, mas é outra liderança, né? Quem está perto da Jéssica não consegue, às vezes, nem refutar o que a Jéssica fala, de tão forte, né? Que ela tem aquela presença e o conhecimento. Sim. Ela também só entra naquilo que ela domina. Isso a gente sabe da A Jéssica. Jéssica tá aqui, ó. Tô falando de ti. Olha aí, tá Acabaram de vendo? falar de ti. Ela acabou de entrar. Vem Olha aqui. aí. Trabalho fantástico, fantástico, Jéssica. Você sabe tudo que eu apoio, tudo que você faz, porque eu sou sua fã. A E gente eu está, acabei de lhe mandar um áudio aí. inclusive, vou dar um spoiler. Ela está vindo com novidade aí com a gente, né, Jéssica? E é isso que nós Yes. precisamos ser. Eu acho que as mulheres, elas às vezes não são proativas ou não assumem certos protagonismos por ter esses receios, né? É importante o respeito, tratar os demais com respeito. Eu acho que a mulher consegue impor isso muito mais às vezes do que os homens, né? A gente não precisa nos nivelarmos a eles nesses pontos, podemos continuar com as nossas doçuras e nossos acolhimentos. Eu acho que isso é muito É importante. verdade. Então, parabéns a todas vocês, principalmente para uma sexta-feira, todas muito ocupadas, tendo que estar Verdade. aqui. Não é Eu fácil. acho que vocês estão de parabéns porque conseguiram um número significativo de mulheres que estão muito Foi, verdade. ocupadas. Então, vocês estão de parabéns. Isabela, minha admiração, muito obrigada a Estamos. tudo, a essa parceria com a CAAP, a essa Somos parceria. parceiras, colaborativas. Exatamente. E E é isso contem que com a a gente gente vai para tudo que mostrar nessa precisar. gestão. Não Contem com a é, gente. Rossana? A gente está Vamos. mostrando nessa gestão que as mulheres elas são unidas sim, que a gente pode. Nem todas são, mas a gente quer estimular que sejam. Então a gente está mostrando que nós aqui nós somos. E isso vai transformar essa gestão da OAB em uma gestão muito mais bem feita, muito mais inclusiva, muito mais plural. Tudo isso que a gente vai conversar aqui. Perfeito. E muito obrigada a todos. Foi um prazer ter Muito participado. obrigada, Rossana. E a Parabéns. Rossana vai ser professora aqui no nosso curso também. A Maria Paula levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá. Primeiro, dizer muito obrigado pelo evento, foi muito bom, né? Espero que os próximos eu também consiga participar. Conheço pouquíssimos nomes daqui, conheço a Júlia, né, que é um amor de pessoa. Não dá para a gente falar
de OAB Piauí, sem falar da Júlia. Conheço a Larissa e foi um prazer assistir essa palestra da doutora Isabela, né, que trouxe tanta força e tanta motivação aqui para todas nós. Eu sou advogada, né, tirei a OAB em 2022 e trabalho no mundo corporativo. Hoje eu trabalho numa rede muito grande aqui em Teresina. Não atuo propriamente na advocacia contenciosa, como acontece aqui com a maioria de vocês. Essa foi a primeira palestra que eu assisti nesse sentido. Não tenho tanta proximidade com os eventos da OAB, mas quero dizer que foi muito bom, que me encantei e que pretendo participar dos próximos. E Que aí, bom. desejo um bom final de semana a todas vocês. Paulinha maravilhosa, obrigada. Paulinha, Cheiro. então, fique à vontade, venha mais vezes, venha na CAP, na ESA, na OAB, se sinta em casa, viu? Certeza. Obrigada. Gente, então acho que a gente já está aqui no nosso sextor e gostaria que vocês, como falei, compartilhassem, mandassem aí no Instagram, que a gente se marcasse, nem todas se seguem. A Larissa já anotou os nomes para a gente mandar os brindes para vocês, tá? E eu O só papel também, que eu agradeço. sou também do papel. Amanhã a Pois gente pega a gravação Larissa, eu também. tô na lista, né, Larissa? tá. Cativa de CAP. A Delma disse. Agradecer essa experiência incrível e essa parceria realmente necessária, essa aproximação, é um só sistema. ESA e CAAP não andam separadamente. Trazer essa qualificação é bem cuidar da advocacia, é um dos pilares da nossa CAAP. A Caixa de Assistência é cuidar da advocacia, a gente não pode deixar de cuidar das nossas amigas, colegas advogadas. Muito bem, Larissa. Se a advogada for do interior, não se preocupem que a gente vai enviar a correspondência com o brinde da CAP, tá? Eu quero dizer um oi, por favor. Oi, Já pode falar, doutora. tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fátima, de Valença do Piauí. Conheço. Nos conhecemos, doutora. Atuei alguns anos na gestão passada também na Comissão da Mulher Advogada, participei de muitos eventos. Atualmente eu estou investindo na minha carreira também e foi uma honra participar desse momento, porque a gente, mulher, com essa sobrecarga que temos, a gente fica cansada e precisa ouvir outras mulheres, inspirar em outras mulheres para a gente não desistir. Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Estamos aqui em Valença à disposição. Um abraço a todas e boa sorte. Ei, boa tarde, eu Esse também quero curso tem falar. perspectiva de interiorização. Também já passei por Fidel, já antecipei que a gente vai expandir mais, principalmente na parte das mentorias que serão mais práticas, de oratória, de comunicação. A gente tem que pensar numa forma de expansão depois. Sim. Boa tarde, eu também quero falar para finalizar. Diga. Bom, realmente foi um final de sexta-feira maravilhoso. Eu não parei de falar um minuto, porque à medida que eu queria falar, eu escrevia, não dava para falar. Cada fala da doutora Isabela, eu ia lá no chat e colocava. Então, assim, ela trouxe coisas que acontecem. Como ela disse, gente, a gente é tão desagradável falar isso, mas que realmente se faz necessário de falar o que acontece na nossa realidade, né? E quando a gente fala e traz como exemplo, abre os caminhos para a gente aprender, não permitir que o que aconteceu com a doutora Isabela, com a doutora Renata, a doutora Júlia, não aconteça com aquelas que estão chegando, que estão ingressando, né? Vamos abrindo caminhos diferenciados, caminho com valores, caminho com o lado verdadeiro do ser humano, que é o servir, entendeu? Então, assim, a todas vocês, eu agradeço imensamente de ter finalizado a minha sexta-feira, uma sexta-feira que eu estou cansada. Eu saí de casa ontem às 4 da manhã de Recife para chegar aqui em Pio Nono, e foi a única coisa que eu tirei hoje para fazer. Foi uma reunião para organizar o evento em comemoração ao Dia do Advogado no município de Pio Nono. Hoje eu falo aqui do município de Pio Nono, que eu me divido em 2 cidades, e
que vai ficar na história, a primeira vez na história do município de Pio Nono, uma cidade maravilhosa, acolhedora, nunca teve um evento. Então, hoje eu tirei para participar dessa reunião com a Câmara e para participar, prestigiando principalmente a doutora Isabela, em nome da CAAP, da ESA, e das maravilhosas, a doutora Júlia, que eu sou suspeita em falar na Júlia, e a doutora Laíla, nossa presidente da Comissão da Mulher. E é algo que hoje eu estou participando, eu até disse, eu não fiz a minha inscrição na Comissão da Mulher, mas eu estou lá agregada. Entrei de cabeça para dar apoio. Como falaram, os homens, eles são solidários. Hoje, eu disse dentro da sala do presidente da Câmara que eu tinha mais amigos, advogados, homens no município de Pio Nono, porque as mulheres não queriam ser amiga, porque elas acham que eu estou aqui por eu não ser filha do município, que eu estou querendo tomar espaço, estou querendo tomar mercado de trabalho. E eu estou aqui para abrir caminhos. Depois que eu ingressei nesse município, já vou inaugurar mais 4 escritórios de advocacia no município. Então, assim, eu estou abrindo caminhos. Não existe concorrência, existe espaço para todos. Então, assim, nós mulheres, para a gente ocupar espaço, como você disse, doutora Isabela, não ser só você, a doutora Isabela, naquela roda de homens, a primeira coisa que a gente tem que internalizar é isso, servir a nós mulheres, ser solidária a nós mulheres. Então, todas nós que hoje finalizamos essa sexta-feira à tarde aqui, reunida, para escutar o que você trouxe para a gente já ganhou, entendeu? Já serviu. Então, foi maravilhoso. Espero que seja esse o propósito e o objetivo da gente estar assim, de mãos dadas, ao lado uma das outras. Um abraço e bom final de semana. Obrigada, Renata. E vamos ser, como Renata disse e conseguiu lembrar, nós vamos ser oceano. Então, a gente vai ser oceano no curso, no direito, na advocacia e na vida. A gente tem que ser oceano, na verdade. Muito obrigada. Uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus. Amanhã, para quem estiver em Teresina, vai ter a festa da advocacia com Dorival Dantas e Valdones no Teresina Hall. O advogado tem direito a 3 ingressos, trazendo 1 quilo de alimento perecível aqui na sede da UAB até amanhã. Tá? Na maior expectativa, 8.000 pessoas. E o nosso curso ele vai continuar, tem muito mais aulas, ainda vai ter mentoria e certificação no final, e o curso é gratuito. Um beijo para vocês, uma feliz sexta-feira. Delmade, um beijo, Delmade. Tchau, tchau. Um beijo a todas. Bárbara, Áquila, Beijo, só doutora. Foi um maravilhosas. prazer. Beijo. Beijo, até mais. Beijo, até Beijão, amanhã. anotei seu nome, Beijo. chegou.